Quero destacar aqui a presença do nosso irmão Demétrio, que desde ontem está conosco. Ele veio para o casamento do Jordan, da Amanda, filha do nosso irmão Moisés, e a nossa irmã Cinélia. Demétrio foi membro de nossa igreja um bom tempo aqui, trabalhou, e ele hoje é membro da Igreja Batista da Penha, lá em São Paulo, Liberdade. Leve o meu abraço para o pastor Purim, que é o novo pastor, tomou posse recentemente nesta igreja, e que Deus o abençoe. Uma alegria tê-lo aqui conosco, meu irmão. Não sei se a nossa irmã de Guarulhos está presente, ela que participa de um grupo de comunhão, ela esteve conosco pela manhã, não sei se ela está aqui hoje conosco, disse que estaria conosco, está na galeria, está lá em cima. Nossa alegria de receber também esta visitante lá de Guarulhos, esteve conosco, participa de um grupo de comunhão, se decidiu, tomou uma decisão de seguir a Cristo através de um grupo de comunhão das nossas mulheres, e hoje ela segue a Cristo, e ela está sendo pastoreada, cuidada, alcançada por algumas irmãs de nossa igreja nesse grupo de comunhão. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 22. Lucas, no capítulo de número 22, os versos de 14 a 23. Eu quero dividir a minha mensagem em 3 partes: Cristo, a ceia e os seus discípulos. Nós recebemos hoje, pela primeira vez, participando da ceia do Senhor, a Ana Vitória. Está presente aí, Ana Vitória? Levante a sua mão. Está aí a Ana? Ah, tá, ela já está vindo. Benjamin está presente? Cadê ele? Sim. Lívia e Samuel, os irmãos, estão aqui. A Ângela, Liz, Teodoro, está ali. A Miguel e a Manuela também. O João Pedro está ali. Isabela também. A Arthur Bernardes. O Luiz Eduardo também está presente. A Samira, Lucas, sim, também. Beatriz. O Luca não está presente. Ana Júlia. Armindo está aqui. A Thalita não está. Está aqui, que bom. E o Mário. O Mário está presente, não está. E cadê o Mário? Vem cá, Mário, fica aqui à minha esquerda. Esse banco foi preparado para vocês que foram batizados no culto pela manhã, e nós convidamos para estarem aqui conosco, participando da ceia do Senhor pela primeira vez. Serão ministrados pelo pastor. E a Ana Vitória, que chegou, que está aqui. Que bom. Pela primeira vez esses irmãos participarão da ceia do Senhor, e a minha mensagem também se dirige neste sentido, aos nossos irmãos participando pela primeira vez. Lucas, no capítulo 22, dos versos 14 a 23, que assim diz: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. Senhor, aplique a Tua palavra em nosso coração. Nós Te adoramos neste dia, Senhor, pelo que o Senhor fez neste templo pela manhã. Obrigado pelos nossos irmãos que estão sendo recepcionados através do batismo, Pai, e que pela primeira vez estarão conosco, ceando, participando, celebrando, Pai, através deste momento tão especial, deste memorial que a Tua palavra nos apresenta como a ceia do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos, Te agradecemos e com o nosso coração alegre nós participamos deste momento, Pai. Amém e amém.
Em primeiro lugar, eu quero destacar a pessoa de Cristo, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu estive agora recentemente fazendo uma viagem pela Turquia, visitando algumas cidades que abrigaram as igrejas citadas no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E quando visitava a Turquia e conversando com o nosso guia, percebendo a quantidade de religião, de doutrinas, de segmentos, há muito tempo antes de Cristo, naquela região, que é uma região considerada o berço da humanidade, a Turquia, o Irã, a Síria, aquele tempo antigo que, muito antes de Abraão, já existia. E é impressionante perceber a religiosidade impregnada em todos esses períodos, muito antes do Egito, o Egito antigo, da época de Moisés. Pessoas que já habitavam naquela região da Mesopotâmia, a região entre os rios, o Eufrates, o Tigre. E nós ficamos desejosos de visitar o Eufrates, mas era muito longe, isso caberia em uma outra ocasião, em uma outra viagem. Mas perceber que aquela região, considerada por muitos como o berço da humanidade, uma região altamente religiosa, em que está impregnado no povo o sentimento do divino, do sagrado, das mais variadas manifestações religiosas de todo o mundo, 10 séculos antes de Cristo, 15 séculos antes de Cristo, antes de Abraão, antes de Moisés, no período de Noé, nós percebemos aquela região como berço da humanidade e as suas manifestações religiosas, e as mais diversas. Chegando no período grego, o período em que em Éfeso, Ártemis, a deusa grega, é reverenciada, é adorada na cidade de Éfeso, Éfeso que é citado em Atos como o local do trabalho do apóstolo Paulo, capítulos 18 e 19, em que Paulo ali deixa um grupo de irmãos, ele estabelece uma igreja, ele estabelece ali um grupo forte de pessoas, inclusive capacitadas na obra missionária, e ele sai, ele volta, estabelece uma igreja, e ali em Éfeso, uma cidade marcada pela religiosidade grega, pela mitologia grega, Ártemis, a deusa grega da fertilidade, a Amazonas, vamos dizer assim, do tempo grego, aquela mulher da caça, deusa adorada pela fertilidade, deus da selva. Esta mulher é transportada para a mitologia romana como Diana, deusa dos Efésios. E Paulo prega nesta cidade e cria um reboliço, porque aquelas pessoas eram altamente religiosas. E elas cultuavam os deuses que elas nem conheciam, e elas temiam aquilo que elas não conheciam. E uma das características da mitologia, não só grega e romana, mas as demais que nós lemos, é que os seres humanos possuem medo da divindade, e por isso eles sacrificam, eles oferecem, e por isso eles estão distantes destes deuses, destas divindades, porque eles são constantemente ameaçados pela ira dos seus deuses. Mas por que eu estou contando isso? Porque quando vem o período cristão, quando Cristo vem, parece que é uma pausa. Há um stop. Há um momento assim. Quem é? O que ele veio fazer? Que mensagem é essa? E o que ele está fazendo? Que está revolucionando o mundo. E ele então começa o seu ministério, Jesus começa o seu ministério, e ele começa ali na Galileia, e vai se estendendo a todo Israel, e os discípulos assumem esta liderança na pregação do Evangelho, e Cristo vai sendo conhecido a todas as nações. Quem é este Jesus? Quem é este Cristo? Abra sua Bíblia, João capítulo 1, verso 29. Uma definição muito simples, mas extremamente precisa, esclarecedora. João capítulo de número 1, veja o verso de número 29. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse:
Após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Aparece João Batista pregando no deserto, e nós tivemos várias experiências no deserto. Impressionante aquela região, com muita secura, mas ao mesmo tempo com muita fertilidade, porque a Turquia é um país extremamente rico do ponto de vista do clima, da sua geografia, com muita diversidade climática, geológica e uma riqueza incrível. Mas como foi incrível poder perceber e poder entrar em grutas, em cavernas, tendo que se locomover para lá e para cá, abaixar, muitas vezes até se encolher para passar em determinadas grutas, cavernas, casas, naquelas construções antigas de pedras, de rochas, aquelas aberturas que as pessoas construíam para morar em tempos antigos, por 2 ocasiões entrando em determinados lugares, uma igreja, no meio do deserto, no meio do nada, um povo que já cultuava o Senhor, um povo que já conhecia a Cristo, e uma comunidade que já se estabelecia no meio do deserto, no meio do nada, para reverenciar o Cordeiro, para adorar a Deus através de Cristo Jesus. Assim João Batista pregava no deserto, anunciando a Cristo, falando da salvação, e Jesus vem até ele para ser batizado, e João Batista então traz esta declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é apenas o líder, ele não é apenas um professor, ele não é apenas uma grande pessoa, mas ele é aquele que se oferece em sacrifício em nosso lugar. Eu poderia perguntar para vocês que foram batizados hoje pela manhã, vocês que aprenderam, que passaram pelas classes, pelo treinamento, o que significa este batismo, o que significa esta imersão, e vocês poderão entender e atestar e testemunhar que vocês se arrependeram dos pecados, foram batizados, porque vocês obedeceram a uma ordem de Cristo, ao mandamento de Cristo, porque vocês reconheceram que Jesus Cristo é suficiente Salvador para cada um, porque vocês reconheceram que Ele é quem tira o nosso pecado. E nós esperamos que vocês tenham entendido desta maneira e que creiam para sempre, nunca se desviando dos caminhos do Senhor. Mas a palavra do Senhor ainda nos mostra que Cristo se sacrificou por nós. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, o verso de número 4. Quero destacar também alguns textos com os irmãos. Gálatas capítulo de número 1, veja o verso de número 4. Falando a respeito de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Eu vou ler de novo esse texto. Falando a respeito de Jesus, de Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, quem é este Jesus? Quem é este Cristo? Aquele que se apresentou para nos arrancar, nos tirar deste mundo perverso. Você continua neste mundo perverso sem Deus, sem salvação, sem solução? Como está a sua vida espiritual, a sua vida com Deus? Todos nós estamos no mundo perverso. Todos nós estamos percebendo a situação caótica que o nosso mundo está passando e vivendo. Todos nós temos ciência deste mundo mau e maligno que se descortina a cada dia diante de nós.
E esse texto nos mostra esta palavra, esta frase, que Jesus se apresentou lá em João capítulo 1, verso 29, como aquele que tira o pecado do mundo, como aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos retirar, para nos arrancar, para nos separar. E a palavra santificação e a palavra santo tem a ver com isso, de nos separar para viver com Cristo. Então nós somos salvos, nós somos separados, nós somos arrancados deste mundo perverso segundo a vontade de Deus, porque Cristo Jesus assumiu o nosso lugar. Agora veja também a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o verso 18. Passe a palavra. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Veja comigo o verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Quantas vezes Cristo morreu? Vocês leram aí? Uma vez. Ele precisa morrer mais? Não. Foi suficiente? E ele está morto? O que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. E onde ele está agora? No céu. E ele virá buscar a sua igreja, irá nos arrancar deste mundo perverso. Então vale a pena ser crente, irmãos? Vale, Mário, a pena ser crente? A irmã que disse pela manhã, é muito difícil ser crente. Eu perguntei, é fácil ser crente? Ela disse, não, não é fácil. E eu sei que não é fácil. Não é fácil para ninguém, nem para Jesus foi fácil. Se para ele não foi fácil, se para os apóstolos não foi fácil, imagine para nós. Homens e mulheres imperfeitos que possuem esta marca do pecado, como todos nós possuímos, estarmos seguindo a Cristo no caminho, mas nós estamos seguros com Ele. Nós não precisamos temer o mal. Nós não precisamos temer o mal. Então Jesus Cristo é aquele que tira o pecado do mundo. Vá para o texto de Lucas, no capítulo 22, volte lá, no capítulo 22 de Lucas, veja o que nos diz o verso de número 10. Verso de número 10 não, o verso de número que fala sobre o pão. Verso 19. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Cristo presente na ceia através do pão. Vá para João no capítulo 6. Vamos entender um pouquinho a respeito desta linguagem que Jesus utiliza a respeito do pão. João, no capítulo de número 6, os versos 31 a 35. Abra sua Bíblia, João, capítulo 6, os versos de 31 a 35. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vejam que no mesmo propósito, no mesmo momento da ceia, em que ele apresenta o cálice, ele apresenta o pão, ele se declara pão, ele se declara alimento, e as pessoas não estavam entendendo esta referência que ele faz a si mesmo, quando ele se coloca como pão, e as pessoas perguntam, ora, nossos pais comeram o pão lá no deserto, na época de Moisés, quando eles saíram do Egito, que peregrinaram até a terra prometida, eles foram alimentados pelo maná
pelo maná, e eles estavam caminhando e sendo alimentados todos os dias, eles precisavam comer. Mas a compreensão que eles possuíam era somente daquele pão. A compreensão era limitada porque eles não conseguiam entender aquilo que Jesus estava querendo expressar, porque era preciso que eles entendessem esta linguagem de Cristo que fala do pão que desce do céu e que é Ele mesmo que é oferecido por nós como alimento para a nossa alma, para a nossa vida. E é por isso que o pão, ele traz este significado do alimento para a igreja que se alimenta espiritualmente através da comunhão, através da nossa participação, através do entendimento que nós temos do que isto significa para a igreja. Mas nós sabemos que o pão que nos alimenta verdadeiramente é o pão que desce do céu, que é o próprio Cristo. E esse Cristo, diz o texto de número 20, do capítulo 22 de Lucas, veja comigo o capítulo 22 de Lucas. A partir do verso 14 que nós já lemos, chegou a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E ele disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então aquilo que Jesus Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele então reúne seus discípulos. E Ele reúne seus discípulos para um momento especial, como este momento nós estaremos a viver daqui a pouco. Aliás, todo este culto, e não apenas o ato da ceia, ele já está contido neste cerimonial, neste memorial de culto a Deus. A ceia é esta identificação e a nossa livre escolha, espontaneidade de que nós aceitamos a Cristo, nós vivemos segundo o seu propósito, nós obedecemos os seus mandamentos, nós amamos a sua palavra, nós vivemos segundo os seus preceitos, e eu então posso participar da ceia. O cálice, na narrativa lucana, ele enfatiza antes do pão, e Lucas faz diferente dos demais evangelhos. Lucas cita no verso 17, que Jesus primeiro toma um cálice. No verso 19 ele toma o pão. Ele faz o contrário do que os demais apóstolos fizeram na narrativa. Mateus e Marcos. Os irmãos já pensaram nisso? Nunca ninguém observou esta narrativa, que aqui em Lucas, ele cita primeiro o cálice e depois o pão, bem diferente do que geralmente nós fazemos, que apresentamos o pão e depois o cálice, mas Lucas começa pelo cálice. E há um entendimento que aqui Lucas, além de demonstrar um estilo literário diferente dos demais, da sua percepção literária, o que não muda a narrativa, mas ele aqui talvez tenha tido a intenção de mostrar a universalidade da aliança de Deus conosco, e por isto ele ressalta o sangue de Cristo em primeiro lugar. Quando Lucas então fala que ele toma um cálice e dá graças, ele está ressaltando esta aliança com Deus, de que o Cordeiro que tira o pecado do mundo através do sangue. E a ceia tem este simbolismo. Quando nós estudamos no crescimento cristão, aprendemos sobre a ceia e sobre o batismo e tantas outras doutrinas bíblicas, e aqui contido neste ensino da ceia do Senhor, o pão que simboliza o corpo de Cristo, o cálice que simboliza a nova aliança, através daquilo que nós tomamos, daquilo que nós bebemos e daquilo que nós participamos diante do Senhor. O cálice é um símbolo de sacrifício final de Jesus. Percebendo talvez o quanto Jesus
sofreu e se sacrificou para que nós hoje pudéssemos desfrutar da sua presença. Por isso que é um momento muito especial. Na ceia do Senhor nós temos a lembrança, eu quero destacar 1 Coríntios no capítulo 11, vá para 1 Coríntios no capítulo de número 11, e eu quero destacar 3 coisas nesse texto a respeito da ceia. Além do seu significado, Paulo também nos instrui em outras questões, em outros temas relacionados à ceia. O primeiro deles, desses requisitos, o capítulo 11 de 1 Coríntios, o verso de número 24. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia tem um tempo que para muitas igrejas pode ser todo domingo, para muitas igrejas mensalmente, para outras igrejas de 2 em 2 meses. Nós temos aqui a regularidade mensal da ceia do Senhor, mas nós, pelo que o texto da palavra de Deus nos ensina, a ceia é um memorial, é uma lembrança. Aqui tem um sentido muito didático da teologia, de nos mostrar que quando comemos pão, nós comemos pão, quando nós tomamos o cálice, nós tomamos o cálice. Os elementos não se transformam, os elementos não contêm uma presença mística ou qualquer outra coisa parecida, mas é em memória do Senhor, é uma lembrança do Senhor, do seu sacrifício. Então, em primeiro lugar, esse destaque que eu quero fazer é que Paulo nos mostra, 1 Coríntios capítulo 11, o verso 24, fazer isto em lembrança, em memória de mim. E em segundo lugar, o verso 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 2 coisas contidas neste verso. A primeira delas, o anúncio, a proclamação do Evangelho, quando nós participamos da ceia do Senhor. O seu fim de proclamação, de anúncio, porque na verdade nós não estamos anunciando pão ou anunciando cálice, mas nós estamos anunciando aquilo que estes elementos significam, que é a pessoa de Cristo. E Paulo então aqui nos mostra que quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando, nós estamos proclamando a morte do Senhor até que Ele venha, o aspecto da regularidade da ceia do Senhor, como no calendário fixo que a igreja possui, e é por isso que nós participamos, por isso que é um culto que atrai muita gente. Geralmente a igreja tem uma frequência maior no dia da ceia, nós percebemos isto, isso é natural. As pessoas querem participar da ceia do Senhor, as pessoas querem fazer parte do corpo, como membros somos uns dos outros, e é por isso que as pessoas se alegram, e tem que se alegrar mesmo, e tem que vir com alegria para a igreja, porque é dia de celebração, porque a ceia é motivo de alegria, alegria plena por aquilo que Cristo fez por nós, e por isso nós participamos com alegria, com graça, deste favor imerecido que o Senhor a nós trouxe. E em último lugar, ainda destacando o aspecto da ceia, 1 Coríntios 11, o verso 28, Paulo também nos traz aqui um elemento importante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O contexto de 1 Coríntios capítulo 11, a igreja de Corinto, que vivia uma turbulência, que vivia uma confusão, em que muitas coisas estavam fora do lugar, em que pecados estavam sendo cometidos, inclusive a glutonaria, inclusive a indecência, inclusive a desordem, a falta de conhecimento daquilo que não apenas Paulo estava orientando, mas aquilo que os discípulos orientavam através das suas cartas e aquilo que o próprio Cristo orientou. A igreja estava aqui um tanto esfacelada e desorientada, e por isso ele leva aos crentes este requisito da autoanálise, do exame. Como eu estou?
Como tem sido a minha vida? Como tem sido a minha fé? E quando então pensamos na ceia, nós pensamos como uma lembrança, pensamos como um anúncio, pensamos com a regularidade, pensamos com o exame que cada crente deve fazer de si mesmo. Eu não posso participar da ceia por você e nem você pode participar por mim. Você não pode participar pelo seu pai, pela sua mãe, mas você tem a sua responsabilidade diante de Deus, na sua identificação, através dos elementos que são servidos, que nos remetem ao reconhecimento do sacrifício que Ele fez por nós. E como eu estou, e como eu me apresento diante deste momento. E Paulo então diz: examine-se, pois, e beba do cálice e coma do pão. Em último lugar, os discípulos. Volte para Lucas capítulo 22. Destacando agora o aspecto final nesta mensagem, em que a abordagem sobre os discípulos será feita aqui de uma maneira resumida. Cristo está com os seus discípulos na mesa, a mesa é preparada, Ele convoca os apóstolos, Ele chama os seus discípulos, e Ele então vai dizer: toma um pão, dá graças, parte, dá aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo, à mesa. Ele aqui começa a entrar na esfera da realidade em que os discípulos se encontravam. E todos nós sabemos que o colégio apostólico, nós tínhamos muitos problemas ali, muitos problemas. Entre os discípulos, muitos incrédulos, e Jesus também lutou com eles, não contra eles, mas lutou com eles para vencer a incredulidade. Muitos discípulos viam os milagres, mas ainda não acreditavam, não estavam convencidos totalmente, e eles estavam com o Senhor. Eles caminhavam com Cristo, mas eles ainda não tinham sido convencidos totalmente, ao ponto até de Jesus falar que Pedro iria se converter depois. E quando nós lemos a história, estudamos a história dos discípulos pós-morte de Cristo, irmãos, parece que nós estamos percebendo uma história completamente diferente dos apóstolos. Eles mudaram de uma tal maneira, eles incorporaram a mensagem do Evangelho, porque lhes faltava o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi o agente do Senhor para transformar o coração dos discípulos, porque até então eles eram incrédulos, eles eram inconstantes. Parece-nos que cada dia eles estavam de uma forma, parece que cada dia eles estavam de um jeito, inclusive contrariando o próprio Senhor, discutindo com o Senhor. Eles possuíam intriga entre eles. Quando nós percebemos a mãe de 2 discípulos, de 2 apóstolos, que queria que os seus filhos, um se assentasse à sua direita e outro à sua esquerda, eles eram carnais, eles estavam operando na vaidade, no orgulho, na prepotência, na arrogância, como eu preguei aqui na quarta-feira, no culto. Os discípulos eram indispostos, não puderam orar sequer uma hora com o Senhor no momento em que ele estava para morrer, e Jesus os advertiu a respeito disto: vocês não podem passar sequer uma hora conosco. Ele teve no seu colégio apostólico pessoas que não concordavam muito com o que ele queria fazer. Pedro foi um desses. Não, Senhor, nada vai lhe acontecer. E nesse texto que nós estamos vendo, ele apresenta uma parte, vamos dizer assim, do seu povo que estava com ele, os 12 apóstolos. Ele diz assim no verso 21, a mão do traidor está comigo à mesa. Jesus também lutou contra a traição.
E nós sabemos de quem veio esta traição, por meio de quem veio esta traição. Alguém que estava com ele 3 anos, alguém que caminhava com ele, alguém que dizia que o amava, alguém que como os demais apóstolos diziam, não, nós vamos contigo para todos os lugares, nós morreremos por você, nós estamos juntos, fechados, nada vai lhe acontecer. E Jesus, no momento aqui com os discípulos, ele revela quem são esses discípulos. Um de vós, aquele que mete a mão comigo no prato, é aquele que vai trair. E as outras narrativas dos apóstolos, de Mateus e Marcos, estas narrativas nos mostram assim, os discípulos começaram a perguntar, quem é? Quem é? Imagine, é você? É você? Quem é aquele que vai trair? Eu penso que qualquer pessoa seria capaz de traí-lo. Nós podemos hoje, na análise que nós fazemos, conhecendo a natureza humana, qualquer pessoa, qualquer discípulo seria capaz de fazer o que Judas fez, o que Pedro fez, o que Tomé fez, o que Filipe fez, o que qualquer um discípulo fez. Nenhuma pessoa está isenta de cometer alguma coisa, um deslize, um pecado. E por isso Jesus revela os seus discípulos. Ele revela o lado obscuro, tenebroso da realidade humana, da natureza humana. E poderíamos não conseguir imaginar isto, que naquele momento tão especial, naquele momento em que Jesus fala, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco, eu tenho desejado ansiosamente estar convosco, e esta palavra aqui é muito forte. Esta palavra significa quão intensamente eu tenho desejado. Lá no grego o sentido é como se ele dissesse o seguinte, eu me sinto esmagado de vontade de participar com vocês deste momento. O desejo ansioso do Senhor por estar conosco, por comer conosco, por beber conosco, por se revelar a nós naquele momento de ceia que antecede a sua morte. Mas um de vós, que mete a mão comigo no prato, é o traidor. Que coisa, meus irmãos, que coisa impressionante. O Deus da glória, o Senhor Todo-Poderoso, o Jesus imutável, o Jesus inabalável, o Jesus que nunca pecou, o Jesus que sempre amou, que sempre se entregou, e que buscou cada ovelha onde elas estavam. No momento da sua morte, que antecede o seu calvário, com as pessoas que ele amava, com as pessoas que ele participava, com as pessoas que ele partilhava o pão, que ele dormia, que ele andava, que ele acordava, que ele desfrutava de tantas amizades. Neste momento, os discípulos são revelados. Verso 22, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isto? Jesus, a ceia e os discípulos. Se nós analisássemos então, cada discípulo individualmente, no conceito que temos hoje, que nos autoriza ou não participar da ceia, talvez coubesse esta pergunta, quem está habilitado para participar da ceia do Senhor? Diante desta apresentação de Jesus aos seus discípulos, Pedro, você vai me negar. Judas, você vai me trair. Tomé, você precisa se converter porque você é o incrédulo. Filipe, para de fazer esses questionamentos. E tantos outros que os textos, que a narrativa bíblica não traz, mas com certeza eles apresentavam, tanto quanto Pedro, quanto Judas, quanto Filipe, quanto Tomé, como João, filho do trovão, que pediu que descesse fogo para queimar os seus que não pertenciam ao grupo, um grupo que estava também
fazendo alguma coisa que não era de acordo. É o raio-x dos discípulos. Mas mesmo assim, sabendo quem eles eram, mesmo assim, ele sabendo quem nós somos, ele nos convida para o momento da ceia. Esse é o perdão e a graça de Deus por nós. Não despreze isso. Não despreze a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Nós somos os Pedros, os Judas, nós somos os Tomés do nosso tempo, todos nós. Mas Jesus está aqui. Você crê nisso? Com o seu perdão, com a sua graça, Ele nos salvou dos nossos pecados. Ele morreu por nós, e isso é que basta. Quando é que você será perfeito, meu irmão? Me diga aí. Quando você será perfeito? Quando? Aqui na terra alguém será perfeito? Alguém aqui na terra chegará ao ponto de que eu cheguei à plenitude? Jamais. Porque aquele diz que aquele que pensa que não tem pecado, já pecou porque é mentiroso e a verdade não habita. Então este momento, muitas vezes é o momento que nós nos revelamos como discípulos autênticos, verdadeiros, ou discípulos que precisam ser melhorados, discípulos que precisam ser trabalhados, ou talvez até alguém que não seja discípulo. E qual é a sua condição nesta noite? O bom servo, o bom discípulo, aquele que precisa ser melhorado, trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, transformado, ou aquele que nem discípulo é? Quem são os discípulos hoje? Os que aceitaram este evangelho da graça pela fé, os que seguem a Cristo, como os discípulos no passado também seguiram ao Senhor, aqueles que foram lavados, redimidos, aqueles que foram alcançados pelo sangue de Cristo, purificador, perdoador dos nossos pecados, e aqueles que amam ao Senhor e seguem os seus mandamentos. Estes são os discípulos do Senhor. E com todas as dificuldades, com todas as nossas imperfeições, o Senhor continua se fazendo presente. E a ceia do Senhor é uma demonstração clara de que Ele está conosco. Mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante dos nossos desvios, das nossas imperfeições, o Senhor está conosco e continuará conosco. Feche os seus olhos, meus irmãos, nesse momento de preparação da ceia do Senhor. Nós estaremos orando, buscando a presença do Senhor, mais uma vez em oração. Pastor Neandro estará descendo comigo e nesse momento de oração silenciosa, nós nos prepararemos para o momento da celebração da ceia do Senhor. Estaremos assim, cantando alvo mais que a neve, o coro cantando, e depois nós procederemos assim com a ministração da ceia do Senhor. Estejamos em oração, meus irmãos.